Oi, oi, oi! Hora de falar da famosa Lei Geral de Proteção de Dados, ou apenas LGPD, como ela está sendo conhecida e chamada aí no mercado. Gente, essa lei, que entrou em vigor no Brasil em 2018, chegou para revolucionar o modo como a gente lida com os dados das pessoas. E nesse vídeo eu quero falar para você que é empreendedor, que é gestor de um negócio, de uma carreira, né? Porque em algum momento você pode e vai estar de um dos dois lados envolvidos com a LGPD. Então vamos entender quais são esses lados envolvidos? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, não está no nome, mas são dados pessoais. Então ela protege os dados pessoais de nós todos, cidadãos, tá? O que são dados pessoais? São os dados que me identificam enquanto pessoa, tá? Então, é o meu CPF, né, o meu RG, é o meu nome completo, minha naturalidade, minha filiação, mas mais do que só os meus documentos e dados, assim, mais pessoais. A minha imagem também é parte do que eu sou e é protegida. A minha digital é parte do que eu sou, me identifica e é protegida. E também informações sobre a minha saúde, sobre a minha opção religiosa, sobre a minha orientação sexual ou de gênero, né? Sobre a minha filiação ou linha política. Tudo isso são dados pessoais, porque esses dados me identificam, fazem com que as pessoas saibam quem eu sou, quais são minhas preferências, minhas militâncias, o meu gosto, tá? E a LGPD veio dizer que esses dados, gente, não são públicos. Esses dados são meus, eles são particulares, são de cada um de nós. E as pessoas físicas ou jurídicas, governamentais ou privadas, não podem usar esses dados sem a autorização, tá? Sem um motivo justo para utilizá-los, tá? Então essa lei veio acabar com aquela festa que acontecia na internet dos dados das pessoas ficarem circulando, tá? Inclusive entre empresas para operações de telemarketing, né? Que ficavam ali o tempo todo aborrecendo a gente com produtos que a gente não quer, com relacionamentos com empresas que a gente não quer e que a gente nem sabia como é que aquelas empresas tinham tido acesso aos nossos dados, né? E essa lei veio acabar com aquela ideia de publicidade que a gente não autoriza, mas que entra o tempo todo na nossa navegação de internet, né? Porque as pessoas captam os nossos dados e utilizam, tá? Então veio acabar com esse compartilhamento ilegal de dados que acontecia o tempo todo, tá? Só um adendo aqui, é uma pena que isso tenha acontecido tão tarde, né? Num momento que já é tão digital e que acontece tanto vazamento de dados, né? Não é que os vazamentos aumentaram depois da LGPD, tá? Esses vazamentos sempre aconteceram, só que agora eles são denunciados porque tem lei para combater. Tá? Então a gente vê, o banco tal, ou a agência do governo tal, o órgão X vazou dados na internet, né? Não cuidou da proteção, foi ali um hacker e conseguiu captar esses dados dentro do banco digital daquela instituição. E aí colocou esses dados, por exemplo, no mercado negro da internet para as pessoas comprarem, né? Para as empresas comprarem, tá? Ou vendeu isso para alguém por uma boa grana. Então, infelizmente, essas coisas acontecem, tá? Então, esse é o lado do titular de dados. Ele tem o direito de autorizar ou proibir o uso desses dados. Ele tem o direito de excluir, pedir para excluir, tá? E o lado das empresas e governos que estão lá utilizando e que precisam utilizar esses dados. Então, gente, para as empresas, tá? E para os governos e instituições não governamentais também, criou-se a obrigação, tá, de justificar o uso de dados pessoais. Se eu estou captando, por exemplo, para um formulário, né, de dados que eu vou precisar usar, eu tenho que dizer por que eu estou captando. É uma pesquisa científica. Ok, tudo certo, tá? É para melhoria na área de saúde das pessoas. Ok, tudo certo, né? É porque isso está dentro de um contrato que eu assinei com a pessoa. Ok, tudo certo. É porque a lei me obriga a fazer essa captação de dados. Ok, tudo certo. Mas se não tem nenhuma dessas situações envolvidas, então eu vou ter que pedir autorização. Se chama consentimento. Essa pessoa vai ter que consentir com o uso
né, dos seus dados pessoais. Ela tem o direito de saber que eu vou captar, que eu vou transferir, que eu vou armazenar, que eu vou usar para uma finalidade X. Ela tem que saber e tem que autorizar expressamente, de maneira livre e consentida, sabendo o que é que ela está autorizando. Tá? Então, basicamente, é isso que a LGPD faz. Então, se o seu negócio, o seu empreendimento, a sua carreira lida o tempo todo com informações pessoais de pessoas físicas, tá, gente? Porque é isso que é a ideia da LGPD. Cuidado! Você vai precisar de um profissional que entenda de LGPD, normalmente são os advogados, tá? Mas tem também profissionais de sistema da informação que conhecem muito hoje de LGPD, para poder te ajudar não só a encontrar as justificativas corretas para cada captação de dados que você tem, como também te ajudar, tá? A fazer os termos de consentimento para aquelas situações que você precisa usar, captar dados, tá? Então precisa preparar o seu negócio para poder lidar com dados pessoais e realmente saber quando é necessário, quando não é, pedir autorização, tá? Então isso é muito importante, porque você pode receber uma visita de fiscalização da Agência Nacional de Proteção de Dados, uma agência do governo que foi criada para poder fiscalizar o cumprimento da LGPD e pode cobrar multas muito altas aí, baseadas no faturamento anual das empresas quando a LGPD é descumprida. Então fique atento, porque se o seu negócio utiliza dados pessoais, tem que tomar aí essas precauções, tem que conhecer a lei e provavelmente contar com a ajuda de um profissional para te ajudar a filtrar isso aí, tá? Por outro lado, como cidadão, todos nós então agora temos esse mecanismo de proteção e vamos aí observar como os nossos dados têm sido utilizados. Olha, eu vou contar para vocês, para concluir esse vídeo, uma historinha de como é que eu atendo ligações de telemarketing, né? Quando me ligam de telemarketing, que são produtos, serviços que eu não pedi, que eu não quero, que eu nunca tive nenhum tipo de relacionamento com essas empresas, eu digo assim, olha, eu não gostaria de receber mais esse tipo de abordagem por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Você teve acesso ao meu dado pessoal, ao meu telefone, e agora eu estou dizendo que eu não consinto, eu não permito que vocês utilizem os meus dados pessoais, o meu telefone, para fazer esse tipo de abordagem. Por favor, não façam mais, excluam os meus dados do seu cadastro, porque isso é o meu direito como titular de dados. Pode ser uma boa saída aí para o seu caso também, não pode? Pois é, pensa nisso. Nós todos ganhamos com essa lei, mas os empreendedores, né, as pessoas jurídicas, ganham essa responsabilidade de respeitá-la. É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui.